Amado, diante de Ti, que ela possa ser cada dia um instrumento nas Tuas mãos. Ó Jesus amado, que essa palavra, Senhor, venha estar, Senhor, guardada, Pai, no nosso coração nesta noite. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas sim, Senhor, que Tu quer que a igreja ouça, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém? E assim eu agradeço a Deus essa rica oportunidade. Amém? Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Desde já agradeço mais uma vez a oportunidade de estar trazendo a palavra, né? Aquilo que o Senhor ele preparou para a igreja, né? Aquilo que Ele colocou no meu coração, né? Eu desde já também quero dizer o quanto foi difícil hoje, amados, para trazer essa palavra, né? Hoje eu acordei muito mal, com a minha cabeça, né, explodindo. E aí eu tinha até combinado de levantar um clamor na madrugada. Nossa, mas quando eu levantei, amados, na madrugada, eu não consegui fazer nada. Porque foi algo muito forte, né? A minha cabeça doendo demais, eu não conseguia nem ficar em pé. Né? E aí eu voltei, deitei, tomei remédio, deitei, né? E nada. Né? Passei o dia desse jeito. Foi parar agora, um pouco antes de eu chegar aqui. Né? Mas parou só a dor de cabeça, mas uma fraqueza, algo sobrenatural, amados. Né? Eu creio que o Senhor, Ele quer nos preparar. Essa é a palavra. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para que eu preparasse essa mensagem. Né? Que é preparo. Né? Que a gente esteja preparado. Se não estamos, que a partir de agora a gente comece a se preparar, amados, porque o que está por vir não é brincadeira, né? Sabemos também que vai ter o culto de cura e libertação, né? Nas quintas-feiras, né? Uma batalha espiritual, amados, que a gente tem que se preparar, né? Isso foi dito através da obreira Letícia, né? No último culto, né, onde o Senhor usou ela poderosamente, amados, né, para dizer para que a gente se prepare, né, porque estar à frente da batalha não é para qualquer um, né, frente de batalha são só soldados, né, e eu creio em nome de Jesus que o Senhor está preparando aqui soldados nessa noite, e a palavra que o Senhor ele colocou no meu coração, né, não podia ser outra, Efésios 6:10. Aleluias, Deus. Oh, Santo Deus. Exaltado é o teu nome, Senhor. Aleluias. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, potestades, príncipe das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual poderei apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Aleluias, Deus. Bom, amados, o que Paulo, né, ele vem aqui nos falar, né, a respeito desta palavra, é a importância, amados, da gente estarmos preparados, né, com as armaduras de Deus. Porque muitas vezes, muitos não acreditam, né? Muitos não crêem no mundo espiritual. Muitos não crêem que existe uma batalha ao nosso derredor, né?
E a gente precisa crer nisso, amados, né? Porque o Senhor não é só um Senhor bonzinho, não. O Senhor não é só um Senhor que cumpre os nossos desejos, mas é um Senhor de guerra, é um general. E muitas vezes a gente esquece disso, né? Às vezes a gente age de qualquer maneira. Amados, eu falei um pouquinho, uma oportunidade que eu tive sobre o temor de Deus. E aí é engraçado que o Senhor, Ele me corrigiu, porque eu disse que temor não é ter medo, né? E eu me enganei, porque a partir do momento que a gente passa a ter respeito, reverência, né? Que a gente, né, diz que Ele é todo soberano, que a gente respeita, isso tem que passar pelo medo, né? E eu disse que não era medo. E aí o Senhor tocou meu coração, né? Através, né, até da aula que a gente tem nas segundas-feiras, que a gente é poderosa. Um errinho que a gente comete, o Senhor, Ele fala na segunda-feira. É forte, amados, é forte, de verdade. E aí eu falei, Senhor, nossa, olha, né? Então, parte do princípio ter medo do Senhor. Porque se a gente não tem medo, é igual a gente fala, né? A gente briga com os nossos filhos, grita, porque eles não nos respeitam, né? Então a gente tem que pôr medo. É isso que a gente fala, não é verdade? Se não tem respeito, tem que ter medo. Então é mais ou menos isso. Né? Se a gente não respeita, né, a gente tem que ter medo também do Senhor. E esse é o temor e tremor do Senhor que Ele nos apresenta. Né? E muitas vezes perdemos, sim, né, o temor do Senhor, o tremor do Senhor. E a gente tem que passar a acreditar, amados. Existe, né, algo muito forte, principalmente sobre a igreja, amados. A batalha espiritual só não está vendo quem não está em espírito, amados. Né? Não sei se vocês, aqueles que puderam contemplar no domingo, a dona Márcia, domingo passado, a dona Márcia aqui pelejando, amados, aquilo foi sobrenatural. Ali a guerra estava travada, só ela sabe, né? E a pastora Patrícia também, né? Que foi lindo, amados, quando elas chegaram aqui na frente e começaram a guerrear. E só quem não está espírito não está vendo, amados, porque está travado. O inimigo, ele está querendo destruir. Ele está querendo destruir, ele está entrando na vida, olha, dos casais principalmente, amados, dessa igreja. Ele está querendo destruir. Se a gente não vigiar, nós vamos ser destruídos. E ele não perde tempo, não. Ele não perde tempo, ele não quer perder a batalha, né? Só que a gente vence a batalha se a gente estiver vigilantes. Se a gente estiver posicionados. Né? Porque é como... Todas as vezes o Senhor, Ele me mostra, Ele me fala que o reino dos céus, ele é regido por leis. Né? Não é somente, Deus não vai deixar porque eu sou filha dele, eu sou filho dele. Não. O Senhor tem que cumprir a palavra dele. E se está escrito aqui, Ele vai cumprir, amados. Não importa se você é bonitinho, se você é o melhor de todos para o Senhor, não importa. A palavra do Senhor, ela vai se cumprir. Então, que a gente venha se atentar, amados, né, para tudo que o Senhor, Ele tem falado. E a guerra está travada mesmo, né? É algo muito forte, né? Eu creio que os irmãos, né, não vão querer acreditar que a dona Márcia passou mal aquele dia porque ela quis, né? Não, foi algo muito forte que ela passou ali, né? E o Senhor, Ele fala mesmo, amados, que Ele só não deixa o inimigo, ele tragar a nossa alma. Mas a gente vai passar por isso. O que a irmã Márcia passou ali, que teve que ir para o hospital, amados, a gente vai passar. Né? O próprio Paulo, o que ele não sofreu? Né? Quando ele estava ali pregando, quando ele estava falando do amor de Cristo. Ele sofreu muito, amados. E ele foi tocado, sim. O Senhor permitiu tocar. Só não leva. É muito forte, amados. Então, nós não podemos mesmo, né, deixar com que o inimigo, ele venha tragar a nossa alma, não. Ele vem acabar com a nossa casa, ele vem acabar com o nosso ministério. Ele não tem poder. Se nós estivermos posicionados, ele não tem poder, amados. Mas, escute, se nós estivermos posicionados. Né? Porque o Senhor, ele nos ajuda. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Né? Lá em Oséias 4:6 diz assim, amados: meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Muitos têm o conhecimento, mas muitos não querem saber do conhecimento.
né? Muitos não querem. Alguns têm medo, alguns não querem porque o negócio é travado mesmo, né? Eu já passei por isso. Teve uma época na minha vida que eu não queria. Teve uma época na minha vida, amados, que eu tinha medo de revelação. Que eu recebi a revelação que só pela misericórdia. Eu falei, Senhor, não quero mais. Não mande ninguém falar comigo. Que quando vinha alguém na minha direção, meu coração só faltava pular. Porque era muito forte. Aí eu falava, não, Senhor, não quero saber, né? E aí quando vinha, eu já vivi tantas batalhas também, amados, que quando vinha algo assim, né, sobre a minha casa, sobre a minha vida, eu não sabia como lidar, não sabia, eu tinha muito medo. Hoje, graças a Deus, né, a gente vai vivendo e a gente vai achando normal, porque, é tantas guerras, que para mim é normal. A única coisa que eu tenho que fazer é me posicionar. Porque quem vai pelejar por mim, por você, é o Senhor. A gente só tem que estar posicionado, joelhos no chão, jejum, oração, vigilância. É só isso que o Senhor Ele quer de mim e de vocês. Aleluias, glória a Deus. Porque Ele veio para matar, roubar e destruir, amados, o inimigo. E Ele não vai poupar, amados, ninguém. Ele não vai poupar. Ele é ruim mesmo. E Ele vai até as últimas consequências. Vocês podem ter certeza. Então, sejam vigilantes, amados. Não subestimem, mas também não venerem. Porque muitas vezes as pessoas acabam até venerando, né, amados? Dizendo que ele tem poder, poder ele tem, amados. Porque o Senhor, ele deu. E não foi tirado o poder. Deus não tira poder de ninguém. E ele não tirou também, né, do inimigo. Então, ele é poderosíssimo, mas ele só tem poder, né, com os dele. Com a gente, ele não tem poder nenhum. Então, a gente tem que entender isso, que a gente não pode ter medo do inimigo. O inimigo, ele obedece ao Senhor. E se ele falar, não toque, ele não vai tocar. Aleluias. Então, amados, vamos, né, nos posicionar, porque precisamos, sim, nos preparar verdadeiramente, porque já está difícil. E o Senhor, ele disse que ia vir, né, momentos difíceis. Aleluias, glória a Deus. E aí também em Hebreus 12, diz assim, 12:1. Portanto também, nos visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhos. Ele não tem pudor, amados. Ele está rugindo igual um leão faminto, procurando com quem ele vai tragar. Então assim, quando essa palavra fala que é uma nuvem de testemunhos, amados, ele tá ao nosso derredor. É como se fosse eu estivesse aqui, os anjos dados as mãos assim, e atrás dos anjos ele está faminto ali, ó, querendo tragar a gente. Uma brechinha que a gente dá, que as mãos dos anjos soltarem, amados, ele entra. E se ele entrar, amados, o estrago é feito. Aleluias, glória a Deus. Então, amados, de verdade, né, hoje foi algo muito forte. O Senhor, ele tem preparado essa mensagem. E eu falei assim, eu não vou trazer ela agora, porque o Senhor, ele preparou essa mensagem faz tempo. Aí eu sempre sei que é para o próximo culto. Próxima oportunidade eu tenho que trazer. E aí, a pastora Patrícia, né, ela falou para mim, Dri, vai ser cura e libertação próximo, né? Aí eu falei, então, né, eu não vou levar essa mensagem, que essa mensagem é, né, de uma certa forma, de cura e libertação. Então, se eu tiver oportunidade no mês que vem, eu vou trazer ela. Então, aí eu vou preparar outra. Aí fui preparar outra. Quem disse que eu conseguia? Nada vinha, tudo branco assim, ó. E eu tentando e nada. E aí o Senhor falou, né, que era para mim, né, fazer do jeito dele, não do meu. Que era para trazer. E eu entendi, amados. Eu entendi até quando a Lê trouxe a mensagem também dela na quinta-feira. E ela falou desse jeito, foi tão forte que eu falei assim, é o Senhor já preparando a igreja, né? É o Senhor falando para a igreja se preparar. Olha a oportunidade que o Senhor está dando para a gente. Ele falou através da Lê, está falando através de mim, para que vai começar a semana que vem, amados. Vocês têm até a semana que vem para se preparar. É difícil. Mas, amados, é muito sério. Se preparem, amados. Jejue, orem. Essa semana, né, dedique ao Senhor. Né, fique com os olhos atentos. Né, fiquem vigilantes, porque o Senhor, ele quer trabalhar.
Só que o inimigo, ele está rodeando, amados. Hoje foi um dia dificílimo, amados, vocês não têm ideia. Ele quer parar, ele quer nos parar, ele quer nos calar, né? Então vai ter muita batalha, muita mesmo. Mas eu creio em nome de Jesus que o Senhor só nos preparando, né? E algo vai vir. Eu creio que até o final dessa campanha, amados, vai ter muitos testemunhos, né? O Senhor vai libertar muitas almas. O Senhor vai tirar da gente algo que a gente não consegue. Não sei se é um pecadinho encoberto, não sei se é algo que a gente não consegue fazer, mas o Senhor, Ele vai fazer nessa campanha, amados. Basta vocês abrirem o coração. Se preparem. Aleluia, glória a Deus. E é sobre isso que o Senhor, Ele fala, né? O Senhor, Ele quer que eu fale um pouquinho das armaduras dEle, né? Que se a gente utilizar cada peça das armaduras dEle, né, a gente vai estar firmes, né? Que primeiro, amados, é o cinto da verdade, né? Que ele representa o conhecimento da verdade, né? Que a gente seja verdadeiros, amados, que a gente sempre vista esse cinturão, né? E porque quem é o pai da mentira? É o diabo, é o inimigo, né? E a gente tem compromisso com a verdade, né? Então a verdade doa quem doer, amados. Mas que a verdade seja a base do cristão é a verdade. Aleluias, glória a Deus. Deixa eu ver, amados. A couraça da justiça. A couraça da justiça, ela protege os nossos corações do pecado e das acusações que o inimigo ele coloca. Né? Muitas vezes a gente é acusado e se a gente não estiver com essa couraça, a couraça ela fica aqui no peito da gente, né? E se ela vem uma acusação. Se a gente não estiver protegido com essa couraça, ela vai entrar, amados, no nosso coração. Vai inflamar. E a gente vai desistir. Né? Então, olha como é importante a couraça. Aleluias, glória a Deus. Sapatos da preparação do Evangelho da Paz. Esses sapatos, amados, é para que a gente corra com prontidão. Para que a gente anuncie o Evangelho. Né? Porque muitas vezes a gente está de qualquer maneira, né? A gente não quer fazer, a gente inventa desculpa, a gente tem medo, não estou preparado. Gente, esquece isso. Esquece, de verdade. Não há mais tempo. Né? Se prepare. Né? E quando vocês tiverem a oportunidade, que seja prontos. Né? Que seja assim, que nem o Senhor está pedindo, que calce esses sapatos. Para que você venha e não desista, amados. Não desista. Não desista do seu chamado. Toda vez que você fala um não para o Senhor, você vai anulando. Quando você vai ver, você já está fora já. Né? Então, não, nunca diga não. Diga sim, Senhor, eis-me aqui. Eu estou aqui para fazer a sua vontade, se eu querer. Aleluias, glória a Deus. O escudo da fé, amados. O escudo da fé. A fé é nosso escudo, amados. Nós precisamos ter fé. O escudo é aquele, igual como que chamam os heróis, né? Até dos quadrinhos. Isso, os super-heróis, isso mesmo. Os super-homens, os super-heróis. E eles têm aquele escudo. Então, quando a gente tem fé, né? Tudo que vir, a gente vai se proteger, né? Se protege aqui, se protege na cabeça. Então, a fé, ela é muito importante, amados. A gente precisa ter fé. Né? A palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluias, Deus. O capacete da salvação, amados. O capacete da salvação, ele protege a nossa mente, né, contra os bombardeios do inimigo, amados. E aqui o Senhor, ele sempre vem falando a respeito de que o Senhor, ele está criando fortalezas na mente das pessoas, na mente dos irmãos. Criando fortalezas. Isso é muito sério, amados. Né? Quando o Senhor, ele deu essa palavra, foi até na consagração, amados. Veio uma irmã e ela foi pregar. Aquilo ficou tão na minha mente, né, que eu falei, Senhor, é verdade. E aí tem casos que a gente olha, que você fala, olha, é o que ela falou. É o que o Senhor falou através dela. Né, que o inimigo, ele está bombardeando, né, e está criando fortalezas. O que é fortalezas, amados? Criando uma situação imensa que é difícil tirar. Então, que a gente haja com esse escudo, esse capacete, o capacete da salvação, amados. A gente precisa estar blindado, a nossa mente precisa estar blindada, porque o inimigo faz festa, amados. O inimigo trabalha fervorosamente. E
E se Ele colocar algo na nossa mente, se a gente estiver vulnerável, a gente não tira não. E a gente vai se afundando. Então, que haja tempo da gente pedir para o Senhor as armaduras dele. Que haja tempo, né, da gente se levantar e fazer diferente. Porque tem uns, amados, que já não tem mais tempo. O inimigo já fez a festa. E já levou lá para fora. E só Deus para ter misericórdia. Aleluia, glória a Deus. Deixa eu mudar aqui, amados. A espada do Espírito, amados. A espada do Espírito, todos sabem que é a palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E essa palavra do Senhor, ela é tudo, amados. Né? Eu acho que é para fechar mesmo. Porque se a gente não estiver na palavra, não estiver seguindo ela, meditando nela de dia e de noite, amados, nada acontece. Começa tudo aqui. Eu deixei por último porque estava por último. Mas começa aqui, na palavra. Se a gente não estiver nela, nada adianta. Nada adianta. Peça discernimento para o Senhor para ler a Bíblia. Para ler essa palavra. Né? Peça direção para o Espírito Santo. Não leia de qualquer maneira. Peça, né? Me direcione, me mostre. Me mostre o que o Senhor quer que eu fale, o que o Senhor quer que eu faça. Peça ao Espírito Santo para te direcionar. Né? Não é um livro essa palavra. Né? A Bíblia ela não é um livro. Ela é um manual, amados, para nós cristãos. Que a gente precisa, né, ter, a gente precisa, né, ler. Porque o Senhor, através dela, Ele nos transforma. Ele nos liberta. Para vocês terem uma ideia. Somente a palavra ela é libertadora se nós estivermos nela. Somente ela nos liberta. Né? Tem várias outras coisas que o Senhor usa das ferramentas dele para nos libertar. Mas a palavra, amados, se entender, você vai longe. Aleluia, glória a Deus. E orar com todas as súplicas, né, ao Espírito. E o jejum, amados. Sabe, eu acho que quando o Senhor, Ele fala para a gente orar com súplicas, para a gente jejuar, amados, é para permanecer firme, né? Como eu já disse, queimar carne. O jejum, ele queima a nossa carne. Ele tira as nossas vontades, os nossos desejos. Nós somos carnais, amados. Né? Nós somos pendentes ao pecado. Eu não estou dizendo aqui, amados, de verdade, de todo o meu coração, que eu sou pecadora, né? E eu não, né? Porque muita gente interpreta mal mesmo, né? A gente tem que tomar cuidado ao falar assim. Mas assim, não, somos pecadores, mas a gente somos santos. Temos que andar na santidade, amados. É diferente lá do mundo, né? Mas se a gente não vigiar, a gente cai. Aleluia, glória a Deus. Né? E quando ele fala no final, permanecer firmes. Permanecer firmes, amados, é você continuar no direcionamento que Deus te deu. Aleluia, glória a Deus. Vigilantes. E uma das vigilâncias, amados, que o Senhor, Ele nos fala, né, nessa noite, é que a gente vigie de todos os jeitos. Porque se a gente não vigiar, a gente cai. E aí, o Senhor, Ele colocou também ao meu coração, assim, que Ele nos libertou, aleluia, do nosso pecado. Eu creio que cada um tinha um pecado maior aqui. Que na nossa conversão, o Senhor foi lá e nos limpou, nos purificou deste pecado. Aleluia, glória a Deus. Por quê? Porque nós nos arrependemos verdadeiramente. E foi fácil, amados, sair do pecado? Não foi. Eu creio que pode ter ajudado o primeiro amor, né? O primeiro amor pode nos ter ajudado a sair deste pecado, né? Então a gente se arrepende do pecado, o Senhor vai lá e nos perdoa e a gente começa, né, uma caminhada com Cristo. Só que muitos, amados, eles dizem que a gente foi liberto daquele pecado e nunca mais a gente vai fazer. Tem muitos que eu escuto falar, amados, mas isso não é verdade, né? Todos sabem que não é verdade. Que quando a gente é limpo, o Senhor perdoa os nossos pecados, a gente tem que continuar vigilantes, ainda mais neste pecado. Aleluia, glória a Deus. Aí o Senhor me lembrava da passagem da prostituta, lá em João 8:32. Vá e não peques mais. Aleluia, glória a Deus.
E a gente sabe, né, que a primeira pessoa que conhece as nossas fraquezas somos nós mesmos, né? Então, se eu sei que algo vai me tirar do posicionamento, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me afastar, amados. E muitos pensam de forma diferente, né? O drogado vai lá, se liberta, o Senhor limpa, purifica, o Senhor perdoa os pecados dele, ele fica limpo, amados. O que ele tem que fazer? Qual que é a vigilância dele? É não voltar, é não ter amizades, é não sair com pessoas, né, desse mesmo... Serve para todas as ocasiões, amados. Né? Serve para todos os tipos de pecado. Se eu fumava e bebia, amados, eu bebia antigamente, mas não era... Bebia uma cervejinha, assim, de vez em quando. E fumava também. Só que o que hoje em dia eu tenho que fazer? Eu tenho que vigiar, eu não posso. Eu vou ficar, né, no meio de gente que fuma, que bebe. Aí falar, não, eu sou liberta, nunca mais eu vou fazer isso. Não, eu posso cair. Não, eu tenho que vigiar até o fim, amado. Até o fim, porque o inimigo, ele quer pegar a gente, com certeza ele vai pegar onde? O que a gente gostava de fazer, amados. Aleluias. Então, não podemos dar essa brecha para o inimigo, amados. Temos que ser vigilantes 24 horas. Porque ele quer uma brechinha. Ele quer uma brechinha. Né? E se a gente continuar, a gente vai dar. 1 Tessalonicenses 5:22 vai nos dizer: fugir da aparência do mal. Porque se eu sei, amados, que eu vou cair, que eu posso cair, eu preciso sim me abster do que vai me levar à morte, ao pecado e à distância, né, com Deus. Aleluias, glória a Deus. Deixa eu ver aqui, amados. Não quero deixar faltando nada. Aleluias, Deus. E depois de tudo isso, amados, né, que o Senhor ele fala, para que a gente se prepare, vai vir a guerra, né? E assim, eu não vou aprofundar muito, amados, porque, né, o Senhor ele não me abriu tudo. Mas eu creio assim que o Senhor me colocou três chaves para que a gente possa guerrear, que a gente preparado a gente comece. Primeiro, que é conhecer o inimigo, amados. Muitas vezes a gente fala assim: para que eu quero conhecer o inimigo, né? Eu não quero conhecer porque eu não posso porque eu vou estar abrindo portais, eu vou estar... Amados, a gente conhecendo o inimigo, a gente sabe com quem a gente vai batalhar. A gente sabe como que a gente pode também, né, batalhar. Aleluias, glória a Deus. E aí o Senhor me mostrava assim, nos lares. Ele me dava exemplo como a gente ia entrar nos lares, né? Se a gente entrar em um lar, amados, de qualquer maneira, o inimigo ele vai também nos derrubar, né? A gente tem que entrar, aí a gente fica assim: não, eu vou lá no lar da irmã tal, porque do irmão tal, porque eu gosto dele, eu preciso guerrear com ele. Mas, irmãos, a gente precisa conhecer o que está lá dentro. Aleluias, glória a Deus. A gente tem que saber qual que é a autoridade que está sendo exercida lá. Porque às vezes, né, as pessoas dão as brechas, né, como que se diz? Encontra o domínio ali, né? Tem uma influência do mal exercendo domínio naquele lar. E às vezes a gente acaba trazendo essa carga para dentro da nossa casa, né? E não podemos entrar de qualquer maneira nos lares, amados. Né? Se a gente tem que se preparar, né? E tem muita gente que não vai preparado, não. Só quer ajudar, mas com que armas que você vai ajudar? Aleluias, glória a Deus. O segundo é conhecer o lugar, amados. Aleluias, glória a Deus. O lugar que a gente está pisando, né? Se o Senhor manda você em um lugar, você vai de qualquer jeito também? Não vai, né? Porque o Senhor ele colocou como assim, né? Como que o Senhor ele vai colocar um exército para guerrear sem a gente inspecionar o solo, amados? É igual uma pessoa que quer abrir uma empresa. Ele vai abrir de qualquer maneira? Não, o que ele tem que fazer? Ele tem que fazer aquela pesquisa, né? Pesquisa de mercado.
Eles precisam saber se lá vai ser um ponto bom, vai ser algo legal, vai ser algo que vai, né? Não vai ser de qualquer jeito. A mesma coisa somos nós. Nós temos que, né, saber o que está atuando, qual que é o propósito, né, da gente estar ali naquele lugar, né? Qual que é a batalha, né? E muitas vezes a gente vai de qualquer maneira. Então o Senhor, Ele nos prepara hoje, né? Se iremos plantar, precisamos ver o solo, se ele é bom para receber a semente, amados. Aleluias, glória a Deus. O terceiro é conhecer o propósito da batalha. Qual é a meta, onde precisamos chegar, quem precisamos alcançar, amados. Então não é de qualquer maneira. E como que a gente faz isso, amados? Em comunhão com Cristo. Porque é o Senhor quem vai dirigir, né? O Senhor pode usar um profeta para falar: ó, irmã, o Senhor está mandando você não ir, não. O Senhor está falando, ó, o que está exercendo ali é tal, né? O Senhor está mandando você não ir tão longe. O Senhor está mandando, né, que existe uma pessoa ali naquele lar que ela precisa ser liberta. E assim sucessivamente, amados, né? Ele usa quem Ele quer. Mas a gente tem que estar em comunhão. Como que a gente vai entrar sem intimidade com o Senhor numa batalha que é dele? É dele a batalha. A gente só tem que ouvir os comandos, né? E entrar na frente. Aleluias, glória a Deus. Então, amados, é isso que o Senhor, Ele coloca no meu coração nessa noite de hoje, né? Que a gente precisa mesmo, né, entrar nessa guerra. A gente precisa se preparar, porque não é fácil, não será fácil, né? E aí o Senhor, Ele também, amados, Ele fala muito na consagração, amados. Vocês não têm ideia, vocês estão perdendo a consagração. Que o Senhor, Ele tem dado uns direcionamentos, amados, que eu fico impactada, né, dona Márcia? E aí, amados, Ele me usou assim, eu não estava entendendo o que o Senhor queria falar, até que o Senhor, Ele abriu a minha mente. E Ele colocou ao meu coração que vai haver um grande avivamento na igreja. Está prestes a chegar, amados, um grande avivamento. E eu creio que nenhum de vocês querem estar de fora. Aleluias, dá tempo, amados, dá tempo. O grande avivamento, ele acontece exatamente neste exato momento que a igreja está passando por algo muito forte. Uma batalha muito forte. Depois dessa batalha vem o avivamento, amados. E o Senhor colocou muito forte no meu coração, né? E o Senhor pediu para que eu falasse hoje, que eu não esquecesse de falar deste grande avivamento que está por vir. E eu creio, em nome de Jesus, que ninguém quer ficar de fora, né? Amados, é muito forte. Creiam verdadeiramente, né, no poder de Deus. Creiam verdadeiramente nas batalhas espirituais, amados. Existe sim o bem, existe o mal, existe o inimigo e existe o Senhor, existe, amados. E o inimigo, ele quer nos destruir, amados. Ele quer destruir a igreja do Senhor, né? E se a gente der brecha, amados, ele vai destruir. Ele vai rapidinho. Às vezes a gente acha que a gente está bem, né? Ou às vezes a gente está sofrendo, a gente está vivendo uma batalha, está sofrendo tanto e fala: ai, será que Deus é comigo? Tá aí que Ele está, amados. Aí que Ele está. Se sua vida está muito boa, aí que você tem que ficar de olho. Porque se você estiver vivendo batalhas espirituais, aí você está no caminho certo. É desse jeito, amados. Né? Porque o Senhor, Ele nos dá o confronto, mas Ele nos dá o conforto, né? Mas vai ser assim, né? Um tempo a gente vai estar bem, a gente vai estar em guerra. Mas isso é para quê? Para a gente crescer, né? A gente não pode esquecer que o reino dos céus, amados, ele é tomado à força, né? A porta lá é estreita, ninguém vai passar na porta larga, não. A porta é bem estreitinha. Então a gente tem que deixar, né, tudo que não provém aqui. E a gente começar a se aprofundar na palavra. E não é só nas coisas boas que a palavra tem pra gente, não. Né? Quando vem as coisas ruins, vai ler também. Né? Vai viver também as coisas ruins. Né? Porque a gente vive as coisas ruins, a gente vive as coisas boas. E a gente é forjado nelas. Né? A gente cresce. Né? A gente cria raízes. Né? Não é, ninguém vai passar por um momento de dor sem criar raízes, não, amados. A gente cria. A gente cresce.
E é isso, amados, que o Senhor colocou ao meu coração hoje, que todos nós venhamos nos preparar, né? Vai começar essa campanha a partir de quinta-feira, né? Eu creio em nome de Jesus que aquele que tiver mesmo, né, no propósito vai receber, amados, né? Vão passar por lutas, eu não vou mentir não. Vão passar. Mas o final dela, amados, você pode ter certeza que você vai falar assim: eu não me arrependo. Eu não me arrependo do que eu passei, porque o Senhor me deu a vitória. Amém? E eu agradeço a minha rica oportunidade e as palmas são para o Senhor. Amém? Aleluia.